Agora que a segunda temporada do Pacificador terminou, o futuro do DCU está em aberto. O que vai acontecer na sequência? A gente está apenas no terceiro projeto do DCU, e já existem diversos mistérios em aberto. E no vídeo de hoje, vamos passar a limpo todos esses mistérios. De Creature Commandos, Superman, até Pacificador temporada 2. Quais são os ganchos que o James Gunn está deixando em aberto para resolver no futuro? E será que desses ganchos a gente pode ter uma boa ideia do que vai acontecer? É isso que vamos tentar descobrir nesse vídeo. Muito bem, tem muito assunto no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, bora aqui dar o salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve para o Eduardo de Andrade, Samuel Leal, Lucas 20, Tucano e Fernando Proença. Muito obrigado para vocês e todo mundo que faz parte da Bate-Família. E se você também quer ganhar um salve, participar dos sorteios, participar do grupo do WhatsApp e das lives exclusivas, considere de virar membro clicando aqui no Seja Membros do YouTube. Valeu, gente, muito obrigado, tamo junto. Agora vamos falar dos mistérios do DCU até o momento. E vamos começar com os mistérios da série do Pacificador. E eu destaco aqui o mistério da mãe do Pacificador. Esse daqui é um dos grandes mistérios guardados pelo James Gunn. Tanto na primeira quanto na segunda temporada, praticamente nada foi citado da mãe do Pacificador. A gente já teve inúmeros flashbacks, inclusive de quando eles eram crianças, e em nenhum momento a gente viu a mãe dele. E até essa temporada, a figura da mãe nem era tão importante, não participava tanto das teorias do que poderia acontecer, mas isso mudou por conta do programa de podcast do Pacificador, que é o programa que o James Gunn comentava os episódios junto com o elenco da série, e num determinado momento, o ator que faz o Economus perguntou sobre a mãe do Pacificador. E foi aí que o James Gunn revelou um negócio importante e que alimenta o mistério de quem que é a mãe dele. O James Gunn confirmou que quase colocou a mãe do Pacificador nessa temporada, e que já sabe a atriz que vai escalar para interpretar o papel. E a gente conhece o James Gunn, adora falar de família disfuncional, de relacionamento com o pai, de relacionamento com a mãe. Ultimamente ele vem focando mais nos relacionamentos com os pais, mas ele também já chegou a falar lá no Guardiões do relacionamento com a mãe do Peter Quill. E eu tenho certeza que é inevitável que em algum momento ele vai revelar a identidade da mãe e a importância dele na vida do Pacificador. Agora, eu queria juntar esse mistério da mãe com um outro mistério que foi estabelecido nessa segunda temporada. Isso porque num dos episódios tem um diálogo que o Chris fala que os capacetes que ele usa como Pacificador não foram feitos pelo seu pai. E esse é um outro grande mistério. De onde vieram os elmos? O seu pai, por acaso, roubou de outra dimensão? Ou será que isso tem alguma ligação com a mãe do Pacificador? E tem esse ponto que o James Gunn cogitou em colocar a mãe nessa temporada. E bem, se ele cogitou, é porque provavelmente ela iria aparecer em algo envolvendo a Terra X. Talvez a versão da mãe dele nesse universo lutasse contra os nazistas, fosse parte do movimento dos Filhos da Liberdade, ou talvez ele tenha cogitado em colocar a mãe no núcleo familiar, substituindo o papel que o Og acabou tendo na série. De qualquer jeito, a ideia da mãe não foi pra frente, mas por conta dessa frase dele, caso aconteça uma terceira temporada de Pacificador, ou tenha uma série da Checkmate, eu acho que a mãe tem grandes chances de aparecer. O outro mistério dessa temporada é esse alien que aparece de vez em quando na dimensão do portal quântico. Quem é ele e o que ele faz? Quando a gente olha apenas para a história, nada é revelado sobre esse alienígena, mas o James Gunn, no podcast, praticamente revelou todo o mistério envolvendo esse alien. O alien vem sendo chamado de alien sifótico. O Gunn revelou que, na dimensão dele, o alien é uma espécie de zelador, e que precisa todo dia colocar o lixo para fora. E que, no caso, o lixo são esses ratos que são tóxicos. E por isso que ele joga para fora no portal quântico, queimando todos eles. Ou seja, esse alien não tem nada demais, ele não é importante e provavelmente a gente nunca mais vai ver ele no futuro do DCU. O terceiro mistério que segue é o irmão do Vigilante. Esse é um mistério que vem desde a primeira temporada por causa de alguns diálogos envolvendo o Pacificador e o Vigilante. E nessa segunda temporada, o irmão do Vigilante não é citado em algum momento, mas assim como a mãe do Pacificador,
o James Gunn tinha outros planos para o personagem. Só lembrando que o irmão do vigilante se chama Gut Chase. O James Gunn confirmou que o Adrian tem uma grande admiração pelo seu irmão, e que ele é bem parecido no jeito de ser com o Pacificador. E é por isso que o Adrian respeita tanto e admira tanto o Chris. Ele vê um pouco do seu irmão na figura do Chris. Agora, o próprio James Gunn confirmou que existe uma grande diferença entre o Gut e o Chris, e que é principalmente no coração do Chris. Pelo jeito que o James Gunn descreveu aqui, ele dá a entender, né, que o Gut Chase não tem um bom coração, não é aquela pessoa empática com as pessoas, o que nos leva a crer que se ele aparecer em algum momento numa terceira temporada, talvez ele até seja um antagonista ou uma má influência para o próprio vigilante. Assim como a mãe do Pacificador, o James Gunn cogitou em colocá-lo na segunda temporada, mas desistiu da ideia. E olha, eu imagino que se ele fosse aparecer, também seria algo envolvendo a Terra X, quando ali o vigilante entra na sua casa. Talvez, em algum momento, ele considerou de não ter um outro vigilante, e sim o irmão dele ali na casa. Talvez até o irmão pudesse ser o vigilante da Terra X. De qualquer jeito, acabou sendo uma ideia descartada. Agora, o mistério do Gut Chase continua. Eu também acho que em algum momento ele vai aparecer, e se eu tivesse que apostar, diria que numa possível terceira temporada. O que aconteceu com o Keith da Terra X? O James Gunn confirmou que o Keith, no episódio 7, teve uma espécie de origem de vilão. Pô, ele já era nazista, né? Ele já era vilão. Mas agora ele é vilão do Pacificador. Esse que é o ponto que o James Gunn tá dizendo aqui. Como a gente pode ver no finalzinho do episódio 7, o Keith tá vivo. Essa própria cena e as frases do James Gunn dão a entender que o Keith vai buscar vingança pela morte do seu pai. E aí vem a questão, como fazer esse encontro do Pacificador com o Keith? O James Gunn meio que admitiu que não sabe exatamente como realizar esse confronto nesse momento. Até porque o Chris está preso no planeta Salvação. E o Keith não sabe disso. Então, essa é uma plot que fica em aberto e que poderá ser retomada numa terceira temporada. Ou talvez numa nova série como Checkmate. De todos os ganchos que a segunda temporada deixa, esse é com certeza o que mais tem chance de acabar voltando. E seguindo aqui com o mistério se o agente Flurry é o caçador de Marte. Cara, essa foi uma das teorias mais idiotas que eu vi ao longo da internet. Simplesmente começou a viralizar um monte de tweet especulando, né, que o agente Flurry era o caçador de Marte. Uma teoria que não faz o menor sentido. Especialmente porque o caçador de Marte jamais iria falar algumas coisas que o agente Flurry fala. Mas o James Gunn acabou com a teoria nas redes sociais. O co-CEO confirmou que não, ele não é o caçador de Marte. O Flurry é apenas um agente que abandonou seu cargo na Argus e começou a trabalhar como agente da Checkmate. Ele não é e nunca houve a intenção de fazê-lo ser caçador de Marte. Teoria completamente absurda, descartada. Agora, um mistério que fica em aberto é o que o Rick Flag estava vendo no computador. A gente vê o Rick Flag mexendo rapidamente no seu computador. E a câmera faz muita questão de mostrar, atrás dele, o que ele está lendo. E se a gente parar num frame bem específico, dá para conseguir ler o conteúdo do e-mail. E é um e-mail muito estranho, envolvendo um texto que envolve cálculos de física. Não dá para entender muita coisa. As pessoas estavam achando que isso ia ser alguma coisa importante para o final da temporada, mas, como a gente viu, nunca mais foi citado novamente. O e-mail foi para nada. A principal teoria envolvendo esse e-mail é que o Rick Flag Sr. estava em contato com alguém da Argus para ressuscitar o seu filho. E isso poderia levá-lo a virar o Capitão Átomo. E eu sei, a teoria é muito maluca, mas ela vem na base de um antigo rumor do DCEU, na qual dizia que o James Gunn tinha planos para ressuscitar o Rick Flag Jr. e fazê-lo virar o Capitão Átomo. Durante a temporada, é revelado que a Sasha Bordeaux, na verdade, é um ciborgue. Ela sofreu um acidente de avião e o resto do seu corpo foi transformado pela Argus. Quando eu vi isso, eu até achei que isso poderia ser um foreshadowing pro que eles poderiam fazer com o Rick Flag Jr. Eu até acho que era uma boa teoria, porque dá uma procedência da Argus ter praticamente ressuscitado uma pessoa e transformado num ciborgue. O que poderia impedir de fazer o mesmo com o Rick Flag e fazer um experimento meta-humano com ele, mas infelizmente isso não levou a nada. É uma teoria furada. Quero dizer, a teoria não está totalmente descartada, porque o Rick Flag Sr. vai aparecer no Homem do Amanhã. A gente ainda não sabe quem que é o grande antagonista do Homem do Amanhã. Vai que seja o Capitão Átomo. Eu mantenho um pouco de esperança que essa teoria possa se confirmar no futuro, mas de verdade eu acho bem improvável que ela aconteça. Porque se fosse o caso, eles teriam dado um foreshadowing maior
na própria série. E não por causa de uma imagem num computador, por causa de um e-mail que dá pra ler num mísero frame, sabe? Narrativamente, não há nada que indique que o Rick Flag Jr. vai ser ressuscitado. O outro mistério, a Gangue da Justiça conseguiu recrutar novos membros? No início da segunda temporada, o Pacificador se candidata a uma vaga como herói da Gangue da Justiça. E ali a gente vê Maxwell Lord, Mulher Gavião e Lanterna Guy Gardner praticamente desdenharem do Pacificador e a piada que ele representa para os outros heróis. Pelo fato deles aparecerem no primeiro episódio e criar uma espécie de ponto narrativo, se esperava que eles fossem voltar no último episódio para pelo menos revelar quem que eles contrataram, sabe? Para fazer o payoff do que eles estabeleceram no primeiro episódio. Os caras estão contratando e ficou por isso mesmo. Agora, com certeza, eles contrataram alguém e no filme do Homem do Amanhã, esse mistério vai ser respondido. A gente vai ver quem que eles contrataram. Ou melhor, quantas pessoas eles contrataram, porque é bem possível que até o Homem do Amanhã, a Gangue da Justiça seja uma equipe bem maior. E entre os membros que eu acho que eles podem acabar adicionando, eu acho que tem a Fogo, Gelo, Besouro Azul e Gladiador Dourado. Esses, para mim, são os principais candidatos. Mas isso é especulação minha. Outro mistério é o que tem no Planeta Salvação. Quando o Pacificador é preso na dimensão do Planeta Salvação, ele se vê rodeado por um grande nada. Contudo, é possível escutar criaturas de longe. E pelo barulho, a gente pode achar que são dinossauros. Mas talvez esse mistério seja muito maior do que apenas dinossauros. O Planeta Salvação apareceu na HQ Salvation Run. Nessa saga, que acontece na época de crise final, vários vilões são mandados pela Amanda Waller como punição após alguns eventos envolvendo meta-humanos. Os vilões precisam sobreviver ali. E o ponto todo é que o planeta é utilizado pelo DSAD como campo de treinamento para o exército de Apocalipse. Eu vi algumas pessoas especularem que o Planeta Salvação é a forma do James Gunn de fazer o pontapé inicial para mostrar Darkseid e Apocalipse no DCU. Importante também dizer que James Gunn adora mudar adaptações, ele nunca faz um por um. Ele muda muitas coisas. E ele mesmo disse nas redes sociais que não vai adaptar a HQ. Ele pegou o conceito de um planeta que aprisiona vilões e meta-humanos e trouxe para o DCU. Existe a possibilidade desse planeta realmente ter tecnologia de Apocalipse e o DSAD abrir boontubes e a gente vê pessoas do exército do Darkseid ali? Existe. É algum plano para introduzir o Darkseid no futuro? Talvez. A pergunta mais importante é provável que seja para isso? Não. É muito improvável. Tudo leva a crer que o Planeta Salvação vai mais ser utilizado como planeta para aprisionar os meta-humanos. E isso tem uma interferência maior na Terra do DCU. Quantas criaturas que a gente escuta ali no final da série podem ser apenas criaturas. Eu ainda acho que tá meio cedo para o James Gunn introduzir o Darkseid desse jeito. E acho difícil que isso seja um gancho para DSAD e companhia. Agora, nada é impossível. A gente não sabe o que o James Gunn vai realmente fazer. Seguindo para o próximo mistério, como que a Checkmate vai operar no DCU? Uma das teorias mais antigas da série do Pacificador envolvia a Checkmate, porque desde a primeira temporada se especulava que o James Gunn iria introduzir a Checkmate no final da série. Só que quando terminou a primeira temporada, não teve nada de Checkmate, mas a teoria ficou por aí, e agora foi confirmada na segunda temporada. Diferente dos quadrinhos, quem fundou a organização foi a Eds, juntamente com suas amigas. Lembrando que nas HQs, a agência é criada pela Amanda Waller. No DCU, a Eds, junto com a Harcourt e Sacha Bordeaux, tem a ideia da empresa. Como a gente vê no final da temporada, os amigos deles foram convidados também, e graças ao dinheiro sujo do vigilante, conseguiram comprar um prédio. Agora que o mistério da Checkmate está resolvido, surgiu um outro mistério. Como que essa empresa vai operar? Afinal, ela é muito diferente das HQs. No universo principal da DC, a Checkmate é uma agência secreta criada pela Amanda Waller, num primeiro momento ligada ao governo dos Estados Unidos, e depois de Crise Infinita, remodelada a serviço da ONU. O grande destaque da agência é a questão da hierarquia, já que os cargos funcionam como peças de xadrez. A fase mais conhecida da Checkmate é a do Greg Rucka, ali após os eventos de Crise Infinita. A versão do DCU também não é regulada pelo governo, mas não está a serviço de uma ONU da vida, e sim aos seus próprios interesses, já que é uma empresa privada. O próprio James Gunn confirmou que a Checkmate é uma empresa privada que visa o melhor do mundo. Até esse é o slogan que a gente vê na fachada da empresa. Outra informação importante é que foi confirmado que a Checkmate, juntamente com o Planeta Salvação,
vão aparecer na segunda temporada do Creature Commandos. Isso dá uma importância muito grande para a segunda temporada do Creature Commandos. Agora, eu ainda quero ver como que o James Gunn vai resolver essa checkmate, já que ela é uma empresa privada. E a dúvida mais importante, como funciona a hierarquia dessa empresa? Vai funcionar como peças de xadrez? Vai ter a parte tática e a parte da inteligência? Vai ter o bispo, o cavaleiro, a rainha, o rei? Esse é o grande mistério da checkmate. E eu espero, James Gunn, que você coloque isso, né? Porque se não tiver, acabou toda a graça dessa agência. Falando no Creature Commandos, um outro mistério que segue em aberto é a visão da Cersei. A bruxa teve a visão que os Estados Unidos seriam destruídos pela princesa Ilana, numa aliança com o Gorilla Grodd. E beleza, a visão em si pode ter sido modificada, mas o Gorilla Grodd ainda está vivo. E nada realmente impede da visão da Cersei ser modificada. Uma outra teoria que surgiu vem dessa cena que vários heróis estão mortos. E alguns fãs começaram a especular que esse talvez seja o planeta Salvação. E ok, essa última parte aqui é viagem total, tá? Não tem nenhuma chance disso daqui ser o planeta Salvação. Agora, eu acredito que a visão da Cersei possa sim voltar, se modificada, ou ela ter uma outra visão, agora só com o Grodd. Lembrando que a Cersei ainda está presa em Bell Reeve. Se a gente seguir a lógica do final do Pacificador, ela vai ser encaminhada para o planeta prisão. Ou talvez a Amanda Waller tente usar os poderes dela para tentar entender o que vai acontecer no futuro. De um jeito ou de outro, eu acho que a Cersei ainda pode ser importante na segunda temporada de Creature Commandos. E se a gente pegar esses três elementos, a Cersei, a Checkmate aparecer e o Planeta Salvação também, eu acho que isso dá muita força para essa segunda temporada. Muita coisa importante para esse primeiro capítulo, Deuses e Monstros. Daqui a pouco a gente vê vários vilões sendo enviados para o Planeta Salvação e tentando sobreviver por lá. Eu até não descarto uma possível participação do Pacificador nessa segunda temporada de Creature Commandos. Agora, envolvendo o filme do Superman, a gente tem um mistério do que aconteceu com a engenheira. Isso porque a engenheira, nas HQs, já fez parte da equipe da Authority. E quando o James Gunn anunciou o DCU, tinha o projeto da Authority. E a gente especulava que o filme do Superman poderia levar a um gancho para a criação da Authority. E a engenheira estaria no meio disso. Mas o filme do Superman termina sem absolutamente nenhum gancho para a Authority, e o próprio projeto hoje está num stand-by que ninguém pode garantir se vai ser cancelado ou vai sair. E a própria engenheira, no final do filme do Superman, desaparece. Ela é derrotada quando o Superman volta, né, do espaço e nunca mais aparece. Então fica o mistério do que aconteceu com ela, se ela está viva, e o que vai acontecer com ela. E se ela pode aparecer no Homem do Amanhã. Ou talvez em algum outro projeto, como por exemplo o Creature Commandos, já que eles podem revelar que ela foi presa e a gente não viu. Daqui a pouco ela tá em Bell Reeve também com o Lex Luthor. E por fim, o último mistério envolve o próprio Lex Luthor. No último episódio, a gente vê o Rick Flag organizando esse plano aí do Planeta Salvação, e ele fica trocando bilhetinho com o Lex Luthor. E num desses bilhetes, o Lex Luthor diz que mal pode esperar para ver o que tem do outro lado desse portal, que é muito parecido com o portal que a gente viu no primeiro filme do Superman. Algumas pessoas estavam até especulando que esse portal era exatamente o mesmo que apareceu no filme do Superman. E que talvez esse portal leve exatamente para o mesmo lugar que o Ultraman foi. O que todo mundo acha que é um gancho para a gente eventualmente ter o Bizarro no DCU. Esse, inclusive, é um outro mistério, né? O que aconteceu com o Ultraman? Tudo leva a crer que ele vai virar o Bizarro no futuro. Agora, voltando pro Lex Luthor, ele claramente está tentando manipular o Rick Flag. E o Rick Flag já caiu direitinho no papo dele. O Rick Flag se acha muito inteligente, ele acha que tem um grande plano contra os meta-humanos, mas na verdade ele tá comendo na mão do Lex Luthor. Então toda essa manipulação é algo que eu acho que a gente vai ver no Homem do Amanhã. É um ponto narrativo que está em aberto. A especulação do Homem do Amanhã é que a história vai girar muito em torno do Lex Luthor, possivelmente numa redenção do Lex Luthor. Ou melhor, ele manipulando toda a história para sair por cima, e não mais como vilão. E com certeza, parte do plano do Lex Luthor envolve essa manipulação com o Rick Flag Jr. O plano do Luthor já começou, ele tá tipo 5, 6 passos à frente de todo mundo. Parte do planejamento do James Gunn passa por isso. Como que o James Gunn vai fazer isso? Esse é o mistério que a gente só vai descobrir no Homem do Amanhã. Mas enfim, galera, esses são os principais mistérios que eu consegui separar aqui. Se eu esqueci de algum, por favor, comentem aqui embaixo. E se querem mais vídeos como esse, eu posso fazer também aqui no canal. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dá-lhe DC. E esse foi o vídeo falando dos mistérios do DCU. E aí, gostaram? Não gostaram?
Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.